Hoje eu vim falar especificamente sobre o meu livro. Eu já comentei algumas vezes em outros vídeos que eu escrevi um livro sobre o sofrimento, e é este livro aqui, O Sofrimento Humano, uma compreensão a partir da fenomenologia de Edith Stein. Então, Edith Stein é essa filósofa, fenomenóloga, que participou diretamente da construção da fenomenologia de Russell, foi assistente de Russell, e ela tem, né, um trabalho muito importante, principalmente através dos livros Ideia Um, nem tanto, mas Ideia 2 profundamente. A Edith Stein tem uma participação essencial no desenvolvimento do pensamento de Edmund Husserl. E ela abraça esse método fenomenológico e aplica na sua visão de mundo, sobretudo na sua visão de ser humano. Edith Stein, ela tenta responder o que é o ser humano, e eu quero contar um pouco para vocês como que eu cheguei nessa questão, como que eu cheguei nesse livro, de onde saiu esse meu interesse de estudar sobre o sofrimento, né? Será, Lucas, que já não basta tanto sofrimento no mundo, você ainda quer estudar isso, quer ler e quer falar sobre isso? Exatamente porque em toda a minha vida, sempre à minha volta, alguém estava sofrendo. Eu, quando dou palestras ou quando dou aula, para eu não me estender muito, sempre quando alguém me pergunta, por que que você se interessou a estudar e a escrever, pesquisar sobre o sofrimento, eu sou muito direto e objetivo e digo porque não houve até hoje um lugar que eu entrasse, que eu estivesse e que eu não visse alguém sofrendo. Ou que não tivesse alguém sofrendo ainda que eu não soubesse. Né? E eu costumo falar, provavelmente hoje, né, você que está me assistindo, provavelmente você que está me escutando, você ou está sofrendo ou conhece alguém que direto ou indiretamente está passando por um momento de sofrimento. Então, eu nunca entrei em algum lugar que não tivesse alguém sofrendo, e essa foi a questão que muito caiu sobre mim, o que é o sofrimento, por que que ele existe na nossa vida, por que que ele se coloca sobre nós e que por que que na maioria das vezes, se não todas as vezes, a gente não consegue impedir de que ele, né, nos supere em alguns momentos, que ele venha como um desafio de vida a ser superado e nem sempre a gente consegue. Então, através dessas perguntas, lá na minha graduação de filosofia, lá no Rio de Janeiro, quando eu estudei pela primeira vez a filosofia moderna, sobretudo o pensamento do Kierkegaard, e ouvindo falar sobre angústia, sobre o livro Temor e Tremor, que ele escreve contando a história de Abraão, e ele vai especificamente no sofrimento de Abraão, que vai levar o seu filho para o sacrifício contra a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus, que para ele era mais importante, e ele acreditava fielmente que aquele sofrimento tinha um sentido, haveria de ter um sentido no final das contas, e por isso ele confiou até o final a entregar a vida do seu filho, sacrificar o seu filho. E a história conta muito bem pra gente que esse sofrimento ele é de alguma forma recompensado, primeiro porque Deus não permite que Abraão sacrifique o seu filho no momento final, né, quando ele estende então a faca sobre o seu filho para sacrificá-lo, não. A voz do anjo o impede de fazer isso, dizendo que, no contexto bíblico, que Deus não vai abandonar o sofrimento, né, e nem terror que seria aquela ação, Deus não vai permitir, mas Deus testou a fé daquele homem. Mas existencialmente falando, a gente pode entender que o maior e mais profundo desafio da nossa vida no final, ele pode e ele guarda para nós grandes realizações. Mas para isso a gente precisa subir até o topo da montanha. Para isso nós precisamos pegar o nosso Isaac, o nosso filho, colocar sobre as costas e caminhar, e subir o monte, deitá-lo e preparar o sacrifício. E esperar que a vida por si mesma nos impeça de viver o sacrifício final e nos recompense com alguma realização. Então essas foram as minhas reflexões ali ao longo da leitura do Temor e Tremor, a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu estudei o Kierkegaard, e a questão da angústia, do existencialismo, não só ele, mas depois Camus, depois a grande crise existencial que vem com o Nietzsche, com o Sartre, com o Schopenhauer. Todas essas leituras me colocaram dentro de um abismo que provaram a minha fé. Alguns sabem que sou cristão, sou católico, e naquele momento foi um momento de muito desafio espiritual, onde eu coloquei em xeque a filosofia, me fez provar até o último limite da minha fé, e eu consegui vencer, né? E eu consegui provar para mim mesmo que fazia sentido e faz sentido crer no Deus que eu creio,
na vivência espiritual que eu vivo, e foi um momento, foi um semestre inteiro praticamente, foi o primeiro semestre de 2014, e aí propriamente dita a minha pesquisa eu comecei no primeiro semestre de 2015. Li muito o Kierkegaard, li muito a questão da angústia, ainda não me aproximava propriamente dito do sofrimento, ainda não pensava na pesquisa especificamente do sofrimento. Eu me debrucei muito sobre a angústia, e aí eu fiz o meu TCC, a minha monografia em filosofia, falando sobre a dimensão ética, ou seja, sobre a angústia que nós temos, e a partir da visão do Kierkegaard, a angústia que se põe sobre nós quando nós precisamos seguir regras, nós precisamos seguir, né, caminhos que são ditos por terceiros e são impostos sobre nós para que a gente simplesmente cumpra. Então, essa foi a minha primeira via de pesquisa, né, verdadeiramente no caminho científico. Depois, eu continuei lendo nessas áreas de angústia, nessa área, né, ali de sofrimento existencial, mas não enquanto busca de definição de sofrimento, de pessoa humana, nada disso eu havia conhecido, até porque na minha graduação eu não ouvi falar sobre Edith Stein. Tempos depois, eu, em 2019, entro na psicologia, começo a cursar psicologia e conheço o livro Em Busca de Sentido. Ouço falar sobre uma tal teoria chamada logoterapia, que era uma teoria da psicologia fundada por Viktor Frankl, um cara lá, um psiquiatra, que mesclava muito psiquiatria, psicologia e filosofia, e falava da pessoa como uma pessoa que, apesar dos sofrimentos, ela conseguia realizações. E esse mesmo cara que construiu essa teoria, que elaborou esse pensamento, ele mesmo provou essas teorias vivenciando as barbaridades do campo de concentração durante anos, e aí pronto. Aí eu caí nas graças da logoterapia, eu caí de braços abertos ao encontro do Frankl, e eu consegui fazer essa junção, né, e foi um encaixe perfeito entre a logoterapia, o pensamento frankliano, e o pensamento existencial do Kierkegaard. E aí eu fui vendo que nas próprias obras do Frankl, muitas vezes o Kierkegaard era citado, principalmente quando o Frankl fala sobre aquele pensamento existencial de abrir uma porta que está fechada e encontrar do outro lado várias possibilidades, vários sentidos. Você só consegue saber o que está do outro lado a partir do momento em que você abre essa porta. E esse pensamento, através do que ele coloca em várias conferências, vários livros dele. Bom, esse foi o período então de 2019, minha aproximação da logoterapia, Viktor Frankl, a junção com a filosofia do Kierkegaard. Aí vem 2020, onde um amigo meu, professor, né, o professor Tomi Akiragoto, da Universidade Federal de Uberlândia, ele começa a conversar comigo e fala sobre a Edith Stein. Bom, a Edith Stein, eu lembro que eu li um livro dela em 2013, mas era adolescente, tinha 17 anos para 18, e foi uma leitura que eu li e passou, não deu em nada, absolutamente nada. Então foi uma biografia dela, não foi autobiografia, foi uma biografia de alguém que escreveu sobre ela, mas aquilo não me chamou atenção, eu não me prendi naquela leitura. E depois, quando com o Tommy eu comecei a conversar sobre ela, eu fui criando uma admiração e eu peguei a autobiografia dela para ler. Rapaz, a autobiografia dela mudou a minha visão de pessoa. Não vou falar de mundo porque ela entra muito ali numa cosmovisão próxima do Viktor Frankl, da logoterapia, né? Enquanto o mundo de possibilidades, também do Kierkegaard, é o mundo de sentido, mas no que se refere à pessoa humana, ela dá toda a base fenomenológica. Eu comecei a compreender melhor a fenomenologia e a aproximação e a utilização do Frankl da fenomenologia para a sua prática clínica como uma base, né, de teoria, porque vamos lembrar bem, e depois eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, a fenomenologia não é possível como prática clínica, mas como base teórica para a prática clínica. Então, dessa forma, eu fui compreendendo melhor essas junções, as distinções, e me apaixonei pela Edith Stein, assim como pelo Kierkegaard, pelo Frankl, e eu consegui fazer essa tríade. Eu tenho, então, um embasamento em toda a minha formação filosófica e na psicologia desses três autores, desses três pensadores, o Kierkegaard, o Frankl e a Edith Stein. E aí, ao longo do meu mestrado, depois eu entrei no mestrado em filosofia,
eu fiz o estudo sobre o sofrimento espiritual. Essa era a hipótese do meu trabalho, de que o sofrimento, a partir da fenomenologia e do pensamento da Edith Stein, ele só é possível ser compreendido quando nós conhecemos, então, a estrutura da pessoa humana, assim como a fenomenologia, sobretudo, Edith Stein defende, como corpo, como psique e como espírito, e que o sofrimento propriamente humano, ele só pode se originar, e aí né, é o fundamento e a busca essencial da fenomenologia, voltar às coisas mesmas, a origem do fenômeno, o que é o fenômeno em si, a essência da coisa. Então, não só responder o que é o sofrimento, mas o que é esse sofrimento humano. Portanto, nasce esse livro, O Sofrimento Humano, a partir desse pensamento de Edith Stein, que eu quero dizer para você que, apesar da dimensão corpórea sentir a dor, apesar da dimensão psíquica sofrer vários transtornos ou perturbações psíquicas, como eu defendo no livro, o sofrimento propriamente dito, ele só acontece e só se origina na dimensão espiritual. Portanto, é preciso conhecer a antropologia e se fazer a pergunta de quem é o ser humano, quem é a pessoa humana, e aí eu respondo junto com Edith Stein no livro, e a partir do conhecimento então da pessoa humana, nós podemos compreender quem é que sofre, o que é esse sofrimento. Portanto, esse vídeo é apenas uma introdução a esse meu livro. Eu espero que você tenha compreendido basicamente o que tem de conteúdo aqui dentro, que tenha te interessado a leitura. Se você quiser, por favor, não deixe de deixar aqui o seu comentário e eu vou te passar as informações de como você pode adquirir o meu livro, e que essa leitura, eu tenho certeza, vai fazer total diferença para você compreender, primeiro, quem é a pessoa humana, o que é o sofrimento e como compreender o sofrimento das pessoas. Lembre-se, eu tenho certeza que assim como eu, você sofre e não há ninguém nesse mundo que escape do sofrimento, pelo menos um momento da vida.